Caroline? Oi, Caroline, vamos? Vamos lá? Vamos. Vocês estão me escutando bem? Estamos. Estamos. Tá. Então, vamos lá. Vou pular algumas coisinhas, só para contextualizar esse texto, né, esse trabalho foi a partir de uma, digamos assim, de um sintoma, a minha resistência com a supervisão, e aí eu resolvi dar uma lida sobre para ver se a coisa fluía um pouco mais. Então, vamos lá. A supervisão nem sempre ocupou um espaço considerável na formação, pelo menos não com a IPA, não como a IPA o fez após o nascimento dos institutos de psicanálise. Freud recomendava aos psicanalistas o encontro com mais experientes, apoiava as discussões entre os pares, e ele mesmo, vez ou outra, tinha interlocução de seus textos com aqueles que supunham acreditava poder ajudar. Esse caráter obrigatório da supervisão veio depois. Desde então, a supervisão é um assunto nebuloso, que apesar de gerar questionamentos importantes, pouca literatura é encontrada. A supervisão, para mim, veio como um imperativo superegóico, pois esta se encontrava no tripé da psicanálise, portanto, seu caráter obrigatório se colocava. A resistência veio daí. Ao tomar a supervisão como obrigatória, a resistência se deu. Desde o completo esquecimento do encontro com o supervisor até a própria fuga, sem contar no frequente esquecimento dos casos. Esse trabalho é um esforço para tentar, ainda de uma forma inicial, pensar a relevância da supervisão numa formação psicanalítica. O que é isso que ocupa o tripé da psicanálise, mas que tão pouca bibliografia é encontrada? A IPA, em parte, grande responsável pelo engessamento da formação dos psicanalistas. Uma tentativa clara de controle sobre a formação dos analistas se deu explicitamente com o regramento do tempo de sessão, vestuário, com que analista se deveria fazer análise, o tempo que duraria, enfim, todas essas regras aí que a gente conhece. Talvez tenha sido Lacan aquele que mais sofreu com esse engessamento. A supervisão enquanto obrigatória aparentava uma explicação óbvia, aonde os analistas em formação relatavam seus casos a analistas mais experientes. Esses poderiam, a partir de seu percurso, escutar algo. Sem dúvidas, a experiência mais longa na psicanálise beneficia a formação de todos, especialmente os mais novos. Mas a regra da supervisão obrigatória colocava de lado a transferência, conceito primordial. A partir de minha experiência com a supervisão, o que pude circular como algo de sintomático não só para mim, como para muitos, é que a obrigatoriedade mata o desejo. A supervisão é um dispositivo que permite um analista em formação fazer a construção teórico-clínica dos casos que conduz, mas faz isso a partir de seus próprios significantes. Na supervisão, o paciente é falado através dos significantes de seu analista, ainda que se tente manter o mais fiel possível àquilo que escutou do caso. A própria decisão de falar sobre ele já coloca em cena um desejo. Uma citação da Vera Salemi, um texto sobre supervisão. Os casos clínicos são os passadores dos significantes do analista, que está na posição de sujeito até que possa pontualmente ocupar o lugar de objeto causa de desejo. O supervisionando é capturado pelos seus próprios significantes, produzidos na situação analítica por ele conduzida. Encerra a citação. A supervisão, enquanto esse dispositivo numa formação psicanalítica, me faz pensar que, para além da construção teórico-clínica que é possível ser feita, é também um lugar, pelo menos experimentado assim por mim, como de confronto com o desejo do analista. Confronto, pois o narcisismo, esse que emperra, que cria resistência, é o que impede que se possa ocupar a posição de objeto causa de desejo, posição que implica no esvaziamento do sentido. É uma citação da Ana Paula. É preciso ceder do seu narcisismo àquele que supõe saber quem é. Lacan sustenta em sua proposição que, ao final de uma análise, há uma passagem de analisante a analista. Passagem essa
que se dá numa estrada difícil que desemboca na travessia da fantasia. Um analista em formação numa escola de psicanálise é um sujeito que não somente busca este final, como busca, em última instância, sustentar a pergunta do que é um analista. Sustentar enquanto pergunta e não como resposta. Renunciar ao seu narcisismo, renunciar à resposta para sustentar a questão. A supervisão visa também esse ponto crucial, a formação dos analistas, ponto que ainda que apareça numa análise, fica ainda mais claro quando em supervisão, onde o palco é o próprio ofício do psicanalista. Abílio, em seu texto Dispositivo de Verificação, diz, aspas, como não há analista garantido antecipadamente, esses dispositivos devem permitir o testemunho dos próprios, dos psicanalistas sobre seus pontos de passagem ou avanços a partir da experiência, ainda que não tenham concluído suas análises. Fecha aspas. Penso com isso que a supervisão como um dispositivo na formação de um analista é também esse lugar onde se recolhem estes testemunhos. Numa supervisão, um supervisor pode escutar o testemunho de um percurso de formação numa escola psicanalítica e, do outro lado, o supervisionando pode escutar os significantes que permeiam sua formação para além do divã, mas nas conduções dos seus casos. Ainda que a análise também se preste a isso, ela não é única. Não à toa Lacan inventa o dispositivo do passe, ou seja, mais um lugar onde o analista dará testemunho de sua experiência. Uma outra citação, esse é do José Zuberman, numa entrevista que ele dá, eu faço a tradução assim, do meu jeito, né? Vamos lá. O que entendo que Lacan renova, abro aspas a citação, o que entendo que Lacan renova na formação do analista é que diz que para sustentar o silêncio do analista na sessão, onde é chamado a posição de objeto a não se dar a conhecer como sujeito, o correlato ético para sustentar esse silêncio é dar testemunho de sua prática permanentemente. Então, além de fazer o que a psicanálise convida em todas as instâncias, que é de tomar a palavra, quando se vai à análise, diga o que lhe ocorre. Quando se vai à supervisão, diz qual o problema que te habita. Lacan abre um espaço de extensão da psicanálise para que se dê permanente testemunho da prática. O testemunho da prática, citada por Zuberman, toca na supervisão. Mais adiante, nessa mesma entrevista, ele diz acreditar que quando Lacan fala que é preciso insistir no passe, é também no sentido de continuar a dar testemunho de sua prática. Que este testemunho seja permanente. Desta maneira, a formação também. Pois não cessar de fazer passar o passe é não cessar de fazer com que os significantes da psicanálise se transmitam. O que a história da psicanálise nos mostra é que o sujeito tende ao engessamento, ao assentamento da técnica como um conjunto de movimentos que devem ser feitos sempre do mesmo modo. A formação dos institutos, quando não apenas colocavam a supervisão como obrigação, mas, sobretudo, a forma como se deveria manejar os casos, trouxe essa forma de controle na formação dos analistas. Que possamos insistir nos dispositivos, questionando-os, sem tomá-los de maneira engessada, podendo, vez ou outra, ainda que respeitando as regras do jogo, quebrando hábitos. O surgimento de Lacan trouxe toda essa proposta, as sessões curtas, os cortes de sessão, a forma como se faz uma formação analítica foi radicalmente questionada por ele. Por que não seguirmos questionando? Que os dispositivos não se burocratizem e, para que isso não ocorra, que na fenda da ignorância um saber eventualmente possa se constituir ou inventado. Se a formação analítica é permanente, é porque o sujeito segue falando. Um analista, ainda que finalize sua análise, segue falando, portanto, se dirigindo à comunidade analítica com quem poderá dividir suas questões. Penso que, assim como no passe, Lacan nos orienta a insistir com ele, ou seja, que sigamos pensando sobre o fim de análise, falando, estudando sobre ele, possamos também fazer o mesmo com os outros dispositivos, insistir na supervisão não como regra, mas como esse lugar que nos dirigimos para avançar com a psicanálise, mais um lugar que possamos falar.
Vou encerrar o texto com um recorte do Hernani, também num texto sobre supervisão, abro aspas. A supervisão para um analista em formação deve figurar não como uma etapa obrigatória no dito percurso, mas sim como mais um elemento produzido no ponto de junção entre a psicanálise em extensão e a psicanálise em intenção. Seria mais um elemento de garantia, como tantos outros, que a escola deve portar na formação que ela dispensa ao analista. Fecho aspas. E é isso. Muito obrigada. Tá sem som, Nazar. Caroline, antes da gente abrir para os outros trabalhos, após a sua apresentação desse texto da última vez, você conseguiu pensar alguma coisa sobre esse texto? A feitura, a escritura desse texto? Olha, não pensei muito, até assim, tomei Não. como surpresa assim, o meu nome ali, porque eu até comentei com a Natália, né? Que parece que esse texto para mim já tinha ido, assim, sabe? Já... Mas, assim, o que eu continuo pensando sobre ele, né? Retorno do recalcado. É, mas, assim, o que eu continuo pensando sobre o texto, que eu acho que, de alguma forma, foi assim, o que foi importante para mim na produção desse texto, né? Foi pensar na supervisão como esse lugar também onde se recolhe um testemunho sobre a formação, né? Que eu ficava pensando muito sobre o passe, né? E experimentar isso na supervisão, né, tem sido interessante, assim, né? Então, assim, o que eu posso dizer, assim, que desse texto ainda está em mim, digamos assim, seria esse ponto, né, do testemunho, que ainda é, assim, teve uma pergunta na ciranda, né, e eu nem consegui responder direito, porque eu acho que eu não vou conseguir, é alguma coisa que eu ainda estou pensando, né, Qual mas foi? que foi, eu acho que foi você que fez, né, você pergunta isso para mim, assim, A se eu diferença de... conseguiria se eu conseguiria dizer um pouco mais sobre o que é isso do testemunho, né? Enfim, e eu não sei se eu consegui muito bem dizer dessa experiência, né? Porque eu digo assim que eu já tinha feito outras supervisões, né? E que essa que eu venho fazendo foi diferente, né? Teve alguma coisa de diferente. E aí você me faz alguma pergunta nesse sentido e eu não consigo dizer muito bem. Eu acho que eu ainda não consigo dizer, né? Ainda estou procurando essa resposta, se é que eu vou um dia ter. Mas, enfim, não consegui muito assim avançar com esse texto realmente depois da ciranda, assim, fiquei por aí. Uhum. Sim. Na sua experiência de supervisão, o que você percebe de diferença nessa atual experiência de supervisão em relação às outras? O que você nota de diferente? É diferente do lado do supervisor ou é diferente do Eu lado acho que como não, eu acho que você é se coloca? Sim, eu acho que tem a ver com a forma, com o meu percurso mesmo, Aham, né? Porque não de forma nenhuma invalidar as outras, né? sim. Mas eu acho que pelo momento do meu percurso, eu estou podendo experimentar de uma outra maneira, até pensando mais na formação e não somente numa condução clínica dos casos, né? Mas alguma coisa que toca mesmo a formação, assim, desses significantes que que tocam a minha formação, né? O modo como você refina a sua escuta. Isso, Né? exatamente, isso. Eu vejo dessa maneira, mas de forma nenhuma invalidando as outras. Eu acho que tem a ver mesmo com com o percurso mesmo, né? Vamos dizendo assim, É. com essa caminhada que você vai Entendi. dando. Porque, normalmente, né, em termos de formação em grupos analíticos que seguem o ensino de Lacan, a gente, às vezes,
pensa assim que o fato de que as supervisões não estarem escritas ali, etc. e tal, mas era uma das coisas mais importantes para Lacan. Uma das coisas mais importantes. Tanto é que ele e Lacan disponibilizava um horário semanal para os seus analisandos que funcionavam como psicanalistas, para ele próprio, não é? Poder dar a ver uma escuta a quantas andava a relação do sujeito do que diz respeito ao desejo do analista, desse, não é, que está em formação, entre um futuro psicanalista. Né? Então, aí surge aquela velha história que o Safon bate muito. A supervisão em Lacan ela não era imposta, ela se impunha. Não é? O que quer dizer isso? Eu passei pela formação da IPA, e na IPA, a realização, o submetimento às supervisões, porque eram 2 oficiais de 2 anos cada, isso validava a formação, entrava como um elemento de validação, ou validamento, validação, né? Não sei qual é a palavra, validação do percurso, tal como a análise didática e os 4 anos de seminários, né? E depois um trabalho teórico clínico. Mas a supervisão ela validava. Em Lacan é diferente. É uma verificação de como está brotando e a relação desse que está se tornando psicanalista, se autorizando por si mesmo, lida com o desejo do analista. E aí há alguns artigos que eu falei na época, você, se desejar, se quiser se aprofundar, que trabalham bem essa questão estrutural da supervisão. Há uma questão estrutural da supervisão, em termos assim do lugar do analista que leva um caso, do supervisor, a que esse processo remete esse supervisor, esse controlador, não é? E qual o objetivo e a diferença de outros lugares, até a sessão clínica, a análise pessoal, passe. A supervisão ela é especial. Costuma-se dizer que seria a verdadeira análise, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos deixar para discussão. Tereza Meloni? Obrigada. Vou pegar um gancho aí nisso que você está falando. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria dizer, especialmente para a Carol, bendita resistência, né? Bendita, muito bendita. Isso. Em segundo lugar, que essas questões que me tocaram, assim, o Lacan ele não prega prego sem estopa, né? Considerando a tradução, que não é o que vem agora prejudicar, chamar supervisão, chamar controle, chamar dispositivo de verificação. E na tua fala, Nazar, você diz, o Lacan, mais ou menos isso, me recordo, o Lacan destinava um tempo especial, né, do seu trabalho para verificar. Uma vez por semana, uma supervisão. Calminha, deixa eu terminar de falar. Não, só isso. Eu sei, meu anjo, mas não é por aí que eu vou por um outro caminho. Sim. O Lacan destinava um tempo, uma vez por semana, por menos não importa, para verificar, né, os significantes. E aí eu escuto como? Quem é que verificaria? Era o Lacan ou supervisionando na questão, o analista em questão, o analista em formação em questão? Né? Porque aí eu acho que esse texto tem base numa resistência, e essa resistência ela coloca em xeque a questão do que uma escola faz para formar os seus analistas.
O que essa escola garante, né? Para a gente usar esse termo que o Lacan também não usou à toa, porque ele chama de garantia e depois diz a garantia não garante nada, quer dizer, se ele não disse, autorizou-nos a dizer. Então, são termos que ele usa, assim, eu acho que para provocar um certo impasse, porque a resistência na análise pessoal aparece com o ser analista. O cara faz análise para ser analista. O cara faz supervisão para ser verificado. E por aí vai toda a formação do analista, muito facilmente se deixa tomar por temperos, não sei se temperos, mas por elementos da IPA. Né? E aí, nem sempre as resistências são tão benditas como foi a da Carol. Né? Eu acho que esses termos que o Lacan usa, garantia, supervisão, controle, etc., nos provocam um debate constante. Né? Bom, isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria recortar, quando você diz assim, a formação do analista é permanente, porque o analista segue falando. Ok, mas eu acho que, mais que isso, ele segue se fazendo escutar. E quando eu estou dizendo se fazendo escutar, não é fazendo com que o outro escute ele, mas ele se fazendo escutar. Já não é mais uma fala, digamos, à toa, né? Ele segue falando uma fala em que ele está implicado em cada significante. Obrigada, gente. Parabéns, Carol. Obrigada, Tereza. Eu acho que, ouvindo, né, vocês falando, fiquei pensando nisso, né, que a Tereza falou agora, de se implicando e talvez essa seja uma diferença, assim, né, desse momento, do percurso, enfim, de que talvez essa procura, né, por uma supervisão, onde eu pudesse ter essa resposta, né, do que é um analista, enfim, gera essa resistência, né? E agora, talvez, eu esteja um pouquinho mais avisada de que não tem resposta para isso, né? Então, assim, e aí talvez a coisa até flua um pouco melhor, né? Nesse sentido. Mas, assim, é isso, gente. Obrigada por me escutarem. Vamos Eu lá. vou querer os textos, Nazar. Depois eu te mando uma mensagem para você me mandar as Você indicações. tem, Não você lembrava tem, disso. você tem, e todos têm. Ai, meu Você Deus. tem o dizer número 6, o texto do Jean-Jacques Moscovitch, que se chama a transmissão, não é a transmissão, transmissão e posição subjetiva na análise hoje. Está no dizer número 6, que está online. Nós recebemos Beleza. online. Tá, O então último texto da revista. tá ótimo. Justamente na página 76, que ele vai entrar na questão da análise de controle. E trabalhando nesse movimento desse que está se tornando psicanalista, né? Se autorizando por si mesmo, verificando a questão do desejo do analista e da sua prática como analista, ele vai sofrendo escansões estruturais de lugares. E é aí que vai dar um sentido mais pertinente à questão do passe e da transmissão na escola. É bonito isso, é muito bonito. Tem que ler com atenção, são 2 páginas. É muito bacana. Vamos lá, então, Rosângela? Vamos. Rosângela? Oi, eu estava mudando aqui, que estava fechado meu microfone. Deixa eu ver o que eu vou recortar aqui, que eu iniciei falando sobre a terceira ferida narcísica, né, que aponta Freud, da nossa afetação pelo inconsciente, né? Ou seja, o homem não é plenamente racional e dono de si. Eu estou só pegando algumas partes, não vou pegar tudo, não, porque eu acho que o interessante aqui
vão ser as discussões, né? Já que lá na Ciranda, como era um tema muito específico da psicanálise, né? E não tanto da articulação, não cabia, né, muitas discussões. Então, acho que aqui é perfeito. Lacan, e aí eu coloco, né, desse destronamento de Freud, e Lacan vem dá continuidade a esse destronamento do sujeito, né, mas ele não para por aí, e ele acrescenta que tampouco ao outro, né, esse outro do outro, né, esse saber sobre o sujeito, que é o garantidor, né? E aí aquela máxima, né? Como é que fica aí? Haverá um analista, né? No final de uma análise, já que o analisante ele se autoriza, o analista só se autoriza de si mesmo e não dessa garantia do outro, né? Porque o Lacan vem questionando essa prática que a IPA desenvolvia, né? Onde o analista ele seguia determinados passos, ele apresentava produções, trabalhos, leituras, e, no final de um tempo, ele tinha essa garantia, né, de que o analista se fazia ali, né, nessa formação. Então, o Lacan questiona esses modelos, né, da formação vigente, e dizendo que não há formação do analista, mas somente formação do inconsciente. E aí fica essa questão, né? Como é que o que significa falar a partir do seu inconsciente, né? No que o analista se sustenta, né, quando ele está ali na condução de uma análise? Como é que é essa manutenção dessa ânsia, dessa estrutura aberta aí, né? Como é que se sustenta isso? A partir de que lugar? E aí eu fiquei pensando nessa coisa. Depois passou ali a Ciranda, depois que eu escrevi, como é que isso comparece, né? Essa questão do inconsciente aí. E pensei na instituição, na escola, e pensei a partir dos discursos, né? Como que o discurso do analista comparece em cada instituição e para cada um, né? Como é que cada um vai sustentar aí esse discurso do analista? Então, eu fui num texto da Colette Soler, depois, e ela está trazendo justamente algumas questões que faz pensar aí a instituição, que faz pensar a escola, que faz pensar como dar conta aí dessa formação, né, já que não tem um garantidor. E aí tem uma frase dela que é bem interessante. Ela fala assim: a posição do saber no discurso analítico instaura a necessidade da instituição analítica, mas, ao mesmo tempo, ameaça. Ao mesmo tempo? Ameaça. A ameaça. Pode essa repetir? posição do saber. Repete, por favor, Rosângela. A posição do saber no discurso analítico instaura a necessidade da instituição analítica e, ao mesmo tempo, a ameaça. Então, essa coisa ambígua que né, esse lugar que vai acolher, que vai contribuir para que essa transmissão possa acontecer, né? E, ao mesmo tempo, a dificuldade que né, Eu da acho conta que tem uma articulação aí entre saber e verdade, né? Então, é interessante isso que você traz como recorte, porque a verdade ela só tem uma via para se apresentar, é pela via da enunciação. Não existe outra possibilidade da verdade comparecer, a não ser pela via da enunciação, seja pelas formações do inconsciente, enquanto tais,
que se passa dentro da experiência da análise, que também se passa dentro da instituição, seja por, digamos assim, pela presença do desejo do analista no seu ponto enunciativo na questão do passe. Mas aí, articulando com o que a Carol trouxe, eu diria que na supervisão ou controle, como vocês queiram chamar, também tem uma enunciação ali do desejo do analista. Tem esse comparecimento ali também. E ele, digamos assim, ali na supervisão, é o primeiro público da escola, porque a intenção se passa na análise pessoal. A supervisão, o controle, eu sempre fico atrapalhada. Eu gosto de falar supervisão, eu não gosto dessa palavra controle. É bem Eu prefiro esquisito supervisão. mesmo. Então, vou falar supervisão. Eu acho que ali é como se esse desejo do analista, como é que se diz? Não é que ele floresça, ele vai, é como se fosse uma incubadora desse desejo do analista. É nesse espaço da supervisão, primeiro público da escola. Uhum. Eu queria só lembrar, é importantíssimo, eu acho, que no discurso do analista, o agente é o A em cima da barra e o saber, me parece que é o saber que a Rosângela está apontando a partir de Lacan, como ameaça e como, vamos dizer, facilitador, está sob a barra. E aí lembro também que, no meu último seminário, aliás, me deram a indicação, no seminário do ato, Lacan diz, textualmente traduzido, o analista bota o saber debaixo da bunda. Tá? Então, essa barra, o saber está ali debaixo. Ele tanto pode, de alguma maneira, propiciar o discurso do analista, como pode ameaçá-lo. Depende do você seu tem uso. razão, mas o que está embaixo da barra, se não me engano, é S1, não é isso? Não, é o os dois, S2. os dois. S2 e S1. Há uma disjunção de S2 e S1. O S1 é o Em- saber que você em se cima, referiu, no numerador em cima está o real, a fórmula da fantasia. O S1, Tereza, é o saber a que você se referiu. O saber Sim, que vem pela via da exatamente. verdade. Que tem a ver com a verdade, é isso. O saber é isso. S2 fica debaixo da bunda. Verdade. Mas há um verdade. ponto interessante. Eu andei uma vez resumindo os tópicos sobre saber e verdade, e há uma citação de Lacan em duas passagens de Lacan, uma na radiofonia e noutra no Mais Ainda, que ele vai dizer que saber e verdade não têm nenhuma relação entre si. Exatamente. Ele vai dizer que o É uma saber articulação, não é relação. que Eles se diz articulam. o saber é um termo e a verdade é um lugar. Exato, Né? exato, E exato. há um texto que não tem o nome do autor, deve ser de Siricet, que vai dizer o saber e a verdade não têm nenhuma relação entre si. É retomado em Mais Ainda. Dizer que, no discurso do analista, o saber se encontra no lugar da verdade, o A sobre S2, não deve fazer supor que a experiência analítica permite constituir um saber sobre a verdade. Apenas faz supor que, dali, do lugar da verdade, o saber pode interpelar o sujeito na posição do outro, não é? Para produzir um significante mestre, S1, Exato. não é? Que é a única identificação que resta, que é o pai, que lhe permita resolver sua relação com a verdade. Agora, essa citação de Rosângela, que ela pega e coleciona, é interessante, porque isso é tirado da nominação que Lacan faz do AE e do AME. O AME é o desejo da instituição e o AE é o desejo de um sujeito, não é? Na sua particularidade. Então, é como se esse furo, porque é um furo
não é? É uma iância, isso causa horror. Por isso é que, nos grupos analíticos, quando eles vão se constituindo e se solidificando, quando surge incidência do discurso analítico por A ou B, por tal ou qual situação, isso causa um certo constrangimento e horror, uma recusa, às vezes um silêncio, e etc. E tal. Por isso é que o passe é fundamental. Por isso é que o passe é fundamental. O passe faz com que essa fenda, essa iância estrutural, o S de abarrado, possa circular fundamentalmente nos cartéis, né? A função do +1. Continua, Rosângela, por favor. Desculpa. Eu não sei se aqui vai caber o que eu tinha colocado. Eu estou falando um pouco desses dispositivos, do cartel, da análise, do passe. Bom, só se institui o novo no funcionamento, sem esquecermos que o que Lacan apontava com a invenção do cartel era uma nova forma de estar com seus pares. Que eu estou querendo trazer essa coisa do novo, que ele sempre insistia, né? E não que é difícil entender e botar em prática, né? Que é difícil. Não no já instituído ou na técnica, né? É difícil instituir o novo no funcionamento. É a coisa que ele é uma coisa sagrada para ele no conceito de escola. E que ele coloca no final da análise o signifiant nouveau. Ele coloca essa produção do significante como algo produzido ao final da análise. E veja que no seminário 11, ele, no conceito, no capítulo Inconsciente Freudiano e o Nosso, ele vai trabalhar muito essa questão do novo, da surpresa, do inconsciente, né? Que depois ele vai pegar o seminário Os Não Patos Erram, Os Não Tolos Erram. O que ele fala de significante novo, esse signifiant nouveau, é o modo como o sujeito responde ao que comparece como saber, ele responde com... Que é aí que eu entendo essa história do prescindir do nome do pai, a condição de se servir dele. Ele responde a essa questão do S1. Ele dá uma resposta. Ele inventa alguma coisa no lugar da impossibilidade de dizer o seu S1, porque o sujeito ele carece, né? Ele o enigma que é o S1, ele carece de uma resposta. Então, ele o tempo todo na análise, o que se passa na análise, pelo menos eu entendo assim, essas articulações de um significante com o outro, né? Esse remetimento do sujeito de um significante ao outro, impede ao sujeito, né, de se deparar com a perda de sentido. Porque fica um deslizamento infinito, né? Exatamente. Então, o sujeito ele dá uma resposta que é uma resposta no 1 a 1. Ninguém dá uma resposta ao S1, ao seu S1, igual a de um outro. É sempre novo. E aí eu entendo esse não cessar de passar o passe como o compromisso do sujeito, né, de ir destrinchando nisso que é a resposta que ele dá, destrinchando os vários modos de responder a esse S1, né? Como ele vai... isso, eu não consigo falar de outra maneira. Destrinchando. Ele pega uma resposta que foi suficiente para aquele momento, que ele reconhece como ali não há mais remetimento de uma questão a um outro suposto saber, porque o saber emerge no lugar onde havia esse sujeito suposto saber, emerge um saber sobre essa falta. E é sobre esse saber, sobre a falta, que o sujeito vai
se debruçar daí em diante. Bom, eu entendo assim. Que é Eu diferente gostei de um do não significante saber, que você daquela usou, eterna Tereza. busca. Quando a Tereza falou do S1, do saber, ela usou um significante que eu gostei muito, fazer brotar. Você fez assim com a mão. É. Bom, vamos passar a mesa para o... Agora quem é? O Felipe? Felipe, Posso falar um pouquinho? Pode. pode, Lívia. Carol, você fez o trabalho que eu A gostaria de Carol saiu. A Carol Já precisou saiu? cuidar das crianças, ela precisou cuidar dos filhos. O marido Ela está foi para o sozinha em Maracanã. casa. Mas fala, O Emília, marido o que você ia falar para ela que vai ficar gravado? Mas eu acho que ela está ouvindo, acho. Não, eu queria registrar que ela escreveu o trabalho que eu gostaria de ter escrito sobre exatamente essa garantia, essa supervisão, porque, na minha experiência, troquei várias vezes, por motivos vários, não foi só a minha recusa, foram circunstâncias e contingências, né? E o meu aprendizado, eu diria que não foi da altura da minha expectativa, com supervisão. Dionísia, Celso, e inúmeros. Estou falando de gente antiga que vim. Então, eu acho muito válido que a gente levante essas questões que foram levantadas hoje para que a gente pense e faça melhor uso, ou até com algum deslocamento no procedimento que vem sido feito. Sim. É isso. Vamos lá, Felipe. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, Felipe. tudo bem. Então, eu penso que esse primeiro recorte do texto que eu levei lá para a Ciranda é uma citação de Freud que eu acho que dialoga até com que talvez o que eu fiquei pensando sobre o que já está sendo falado aqui, que é sobre a supervisão. Enfim, eu vou ler e aí eu já falo alguma articulação também. A teoria psicanalítica é uma tentativa de explicar dois fatos surpreendentes e inesperados, que se observam sempre que se tenta remontar o sintoma de um neurótico às suas fontes no passado, a transferência e a resistência. Qualquer linha de investigação que reconheça estes dois pontos e os tome como ponto de partida de seu trabalho tem o direito de chamar-se psicanálise, mesmo que chegue a resultados diferentes dos meus. Isso é Freud, Contribuições à História do Movimento Psicanalítico, 1914. Por que eu associei isso ao que estava sendo falado agora há pouco de supervisão? Eu penso que a supervisão, como primeiro testemunho desse desejo do analista na escola, né, enfim, não sei se é o primeiro, pelo menos no meu percurso, penso que não foi o primeiro. Eu penso que eu já falava na escola antes de falar na supervisão. Então, isso é uma coisa, pelo menos nesse percurso. Mas será que a supervisão talvez não se impõe ou cria-se essa necessidade de buscá-la para verificar se essa transferência de trabalho é uma transferência analítica? E aí, num tempo só depois, de alguma maneira, verificando uma função analítica nessa experiência da transferência, poder dizer que houve um analista naquele trabalho, ou que ainda há, caso o trabalho ainda esteja em vigência, né? Eu fiquei pensando nisso muito a partir desse texto, que traz muito isso da transferência. Primeiro, a transferência como não sendo um fenômeno exclusivo da psicanálise, mas que todo trabalho que leva a transferência como diretriz, talvez, do cuidado, em algum momento a supervisão seja um espaço para que isso possa ser verificado. Fiquei pensando nisso, articulando aí com o que já foi falado. E talvez como um espaço, aí dialoga um pouco com o resto do trabalho, que fala de quebra de hábitos, e eu penso que além da quebra de hábitos, da perda do divã para um espaço da tela, digamos assim, né? Para esse espaço online que a pandemia, de alguma maneira, impôs.
mas que já existia também em outras situações, em outros contextos. Que eu trago um caso clínico em que eu atendo no lugar público. Enfim, o atendimento, esse setting, que eu chamo de setting analítico, desse caso, se dá não no privado de um consultório, e sim de outros componentes, mas que a relação de transferência é a que permite isso. E, de algum modo, se essa relação de transferência pode ser chamada, pode ter uma função de análise. Sim. Por isso que eu fiquei articulando. Enfim, eu vou acabar lendo aqui o trabalho, enfim, eu achei importante fazer essa articulação e poder ler o trabalho já, talvez, com essas vistas, enfim. Enfim, eu nomeei o trabalho lá no Bistrô. Então, vou começar. Na emergência da promoção de ações integradas, PAI, surge um rapaz em prantos pela primeira vez na vida, de 26 anos até ali, um ano após uma tentativa frustrada de iniciação sexual autônoma com Júlia, autônoma profissional, a quem seu pai recorrera após a confusão de desejos do pai com os do filho. Júlia não parava de chorar em sua cabeça há um ano, tendo ele vertido lágrimas ali, pela primeira vez na vida, segundo a mãe. Corpulento, atento, choroso, pedindo para que as vozes de Júlia parassem de chorar, querendo remédio, querendo saber se seria rápido, quando digo que seria um processo até as vozes cessarem. Quando escuto de quem chorava que era um processo de separação. Ele disse. E eu interponho. Isso. O rapaz cessa seu choro, mas continua a pedir que as vozes parassem, aceitando assim uma medicação e querendo saber do processo de separação, pedindo meu telefone para tal processo. Após 2 semanas, sua mãe liga e pede para agendar uma consulta no consultório. Em 2 consultas seguidas mensalmente, nada aparecia naquele lugar, no consultório, nem choro, nem voz, nem fala, nem ele mesmo. Só pedindo para que sua mãe fosse chamada após alguns minutos ali de frente para um outro. No 3º encontro marcado, o atraso do atendimento anterior, totalmente acaso, enfim, isso aqui contextualizando, eu dividia consultório na época, e meu colega atrasou o atendimento, e fiquei eu na sala de espera junto com a pessoa, com essa pessoa esperando. E aí, ali, sei lá, eu falei, vamos tomar um café. Enfim, e aí fiquei incomodado com aquilo. Para dar conta do meu incômodo, eu ofereci um café. E aí tinha um bistrô ali na galeria. E aí, nosso encontro, ofereceram um café lá no bistrô que havia na galeria. Naquele lugar, tomando um café, a fala comparece livremente, espontânea. A presença da mãe e de outros à volta não calavam como o silêncio e o enquadramento do consultório. Olhar atento a todos os cantos, mas não sustentando em contraponto ao do entrevistador, o olhar, responde em primeira e em terceira pessoa. A segunda pessoa, a mãe, também intervém com algumas interpretações frustradas do que ele dizia, sendo refutadas e dialetizadas com o terceiro, outro estranho e curioso à sua frente. Ainda numa posição com predominância de uma clínica médica, falando de mim, o sigilo da fala e a autonomia daquele que portava aquelas palavras foram publicamente escancarados, gerando uma angústia em mim de ir logo para o consultório e acabar com a violação daqueles ditos princípios éticos, o que encerrou também aquela fala e, consequentemente, a possibilidade de presença de um sujeito ali. A insistência do hábito no espaço que habitava aquele encontro deixava de fora a possibilidade do sujeito ocupar-se de sua existência. A mudez de uma análise encontra seu valor em uma interposição de palavras. Como ser possível uma operação no inconsciente contando apenas com a mudez que alguns hábitos causam? Dessa forma, proponho que nossos encontros pudessem habitar o bistrô e converso com sua curadora e mãe sobre o proposto de trabalhar com a escuta do que Y falava lá no bistrô e não no consultório. Mesmo as voltas com o dito sigilo e a dita autonomia médica, a experiência não foi interditada. E entre uma fala e outra sobre o processo de separação,
o entredito trouxe pela voz deste que escreve as palavras separação por etapas, seguidas de vamos escrever as etapas desse processo de separação. Do que conversávamos sobre o processo de separação, restava algo que Y ditava e este escrevia, fazendo sigilo na letra escrita, assinada por ele, entregando-lhe cada etapa desse seu processo ao final de cada sessão. Ao guardar e portar em uma pasta cada um desse conjunto do processo, sua autonomia em sair sem sua mãe para o bistrô, para uma caminhada, para a academia, para manusear seu celular, subjetivamente se verifica também no acolhimento desse modo de implicar-se consigo em hábitos diversos. O trabalho ainda presente testemunhou algumas separações que o real discerniu sem escapatória, restando escrever uma representação e ligar a uma semelhança para que, então, se pudesse nomear os processos de separações dos pais, da Júlia, do dinheiro, da irmã, do apartamento que moravam e o mais recente processo de separação de vez, como ele nomeou, do pai. Com um corpo que traz uma fragilidade do cromossomo X associada a muitas pessoas espectralmente autistas, de um pai que deslocou suas fantasias profissionalmente para o cinema, sem, no entanto, atravessá-las, abrindo espaço para um real da separação, com um R nela, ser para ação, daquilo que sobredetermina o indeterminado verdadeiro. Operação tríptica da linguagem, mudez árida do simbólico, estruturalmente tríptico a partir do duplo. Eis que aí, convocado a ditar o que será escrito sobre o que acabara de falar, surge um sujeito determinante que fala, contemporizando. Hoje, me separo de, em reticência, implicando-se em primeira pessoa de tom distinto, que insiste em repetir-se, dada a impossibilidade de sustentar o que comparece naquilo que fala entre e outra palavra, entre uma e outra palavra. Uma e outra, um e outro, um outro, outro, um, conjunto um. O uso de 3 conjugações verbais para referir a si mesmo, eu, tu, você, ele, nos remete ao cuidado de si, do que incluir em seu conceito o conhecimento de si. Si mesmo como um eu essência, incrustado na praxis do si mesmo, no corpo, já como algo outro, segundo ou terceiro, distinto radical nessa relação primordial eu-corpo. Esse traço do cuidado de si, identificado nos antigos, é relembrado por Foucault também, como efeito da invenção da psicanálise após a descoberta do inconsciente por Freud, estruturado como linguagem por Lacan, tendo o diálogo entre Sócrates e Alcibíades como exemplificação e atenção. A atenção é convocada para uma especulação sobre a atmosfera do momento em que esse diálogo se inicia, apesar de tantos outros encontros anteriores àqueles. É interessante porque, lendo a hermenêutica do sujeito, que é onde o Foucault traz esse diálogo, que o Lacan vai fazer alusão e vai trazer também no seminário sobre a transferência, seminário 8, o Lacan pela via do amor e o Foucault pela via do poder. E aí eu continuo aqui, né? Amor e poder, amar o poder, amar ou poder, poder amar. Efeito terceiro distinto da dualidade entre signos. Freud faz um primeiro deslocamento de seu estudo sobre os sexos das enguias para uma dita sexualidade que retornava do recalcado, ainda associada ao corpo de um homem pai e de uma mulher mãe. Lacan dissocia dos corpos para uma função paterna e uma função materna pela via da linguagem. Inventa o real ao se escrever sobre ele, sem uma inscrição do sexual nele, para que o tríptico do ser se sustente. Um ser precisa de outro ser para existir sucessivamente. Dado isso, e tomando o inconsciente estruturado como linguagem, temos no léxico de um saber aquilo que determina sobre o indeterminado de um fenômeno do qual a psicanálise se ocupa no seu primórdio,
a transferência como meio para que um sujeito se depare com sua existência, sexuação e morte, a partir do que lhe restou em dado momento da vida. Sustentar uma experiência de transferência a despeito das normas habituais sobre ela é uma aposta no que o só depois, fora do acontecimento, permitirá elaborar a ambos, analisando e analista, elaborar aí com um léxico outro. Na conclusão de cada encontro, por um acordo de ordem capital, que também sustenta esse trabalho, o pagamento da conta do bistrô é feito em meu cartão de crédito, sendo esse valor repassado a mim, a posteriori, com um acréscimo do valor da consulta estabelecido. Desde a primeira vez desse ato, em que neguei a minha via da conta, escuto prontamente de Y: a via dele, por favor. Entrega para ele a via dele, por favor. Assim é feito desde então. Entrego a via do processo de separação, levo minha vida, que encerra cada etapa, que só depois aqui começo a escrever sobre ela e assim poder tomar outras vias. Enfim, fiquei pensando bastante, assim, porque em outro momento eu já falei sobre esse trabalho no Sujeito como Significante, depois da Ciranda, que acabamos articulando, Cláudia e eu também, com o trabalho dela, e a gente tem trabalhado isso também, né, esse texto do Foucault, da hermenêutica do sujeito. Eu fiquei pensando assim, né, que, de fato, assim, até o setting, assim, de fato, talvez o setting, se nomear que há uma relação, por exemplo, que há uma operação de análise nessa transferência, até esse setting analítico, ele migrou durante a pandemia também. A gente não perdeu o divã, a gente perdeu o bistrô dessa relação de cuidado, né? Durante a pandemia, ele mesmo propôs que a gente fizesse os encontros online. Eu fiquei ali meio perdido de novo, enfim. E aí ele mesmo falou, não, vamos online. E aí, durante alguns desencontros, na outra conversa que tivemos, Tereza perguntou, né, assim, o que poderia, quais os efeitos disso, né, desse trabalho. E foi curioso porque, na impossibilidade, a gente ficou, durante a pandemia, mais ou menos quase 2 meses sem poder ter, por uma questão de saúde dele, depois por uma questão minha, enfim, a gente realmente se desencontrou no início da pandemia. E aí ele começa a pedir para que a mãe passe a escrever o processo de separação para ele, se apropriando mesmo disso, dessa escrita. E que depois, nos primeiros encontros, ele pede para que eu leia o que a mãe escreveu, meio que assim, como se fosse uma certa verificação também. Fala, lê para mim, por favor, lê aí. Eu falei, mas você já não leu? Não, mas eu quero que você leia. Talvez enfim, como um testemunho, né? Talvez. Uma posição de testemunho, me parece. De uma posição não alienada, né? Não alienante. Eu fico pensando muito nisso, né? A mãe é mãe, curadora, né? Um rapaz que desde muito cedo já teve uma interdição mesmo, né? Por uma síndrome genética, que é a síndrome do X frágil, por isso que eu falo do cromossoma X frágil, que é a síndrome genética mais associada ao espectro autista hoje, né? Enfim, nas pessoas que têm alguma alteração genética e que portam, do ponto de vista fenomenológico, uma estrutura autista, essa é a síndrome mais associada geneticamente. Então, assim, mas isso não impediu que esse rapaz, enfim, que ele pudesse, a partir de uma tentativa de iniciação sexual, e aí é interessante porque hoje eu falo confusão, né? É muito comum, durante os encontros, eu escutar muitas vezes assim, você está bem? Você está bem? E aí eu perguntar assim, e aí eu falar assim, eu estou bem, mas e você? E aí a pergunta insiste, você está bem? Você está bem? Você está bem? Até que eu desloco e possa falar assim, eu estou bem, mas e Y está bem? E a partir do momento que eu falo Y está bem, eu ouço uma resposta em primeira pessoa, eu estou bem. Isso é muito interessante. Então, assim, eu não sei até que ponto, quando, por exemplo, o pai pergunta ou ele fala,
você quer uma relação sexual? Você quer uma relação sexual? Eu não sei ali se, de fato, teve um momento em que Y pôde falar do eu quero, ou do eu estou. E no momento, né, ali em que o pai chama essa profissional para que possa ter esse encontro com ele, ele bloqueia. Ele bloqueia e, a partir dali, começa a alucinação da voz de Júlia, que não para de chorar e que não para de falar na cabeça dele. Como um retorno mesmo. Então, assim, sabendo com a sua sexualidade, ou, enfim, com que talvez uma possível relação sexual traga, lidando com a morte, né, a separação de vez do pai. O pai acaba enfrentando um processo de doença crônica. Quando o pai começa a ficar adoecido, ele começa a evitar esse pai, começa a falar que ele precisa se separar de vez do pai. Quero fazer uma questão. Claro, diga. Não, eu assim, queria que você falasse um pouco, né, do seu lugar nessa escuta. O que você pensa assim, dos efeitos? Por exemplo, você, diante de uma situação de constrangimento, você quebra, né, o hábito, digamos assim, de receber o garoto na tua sala, né? Você está na mesma sala que ele, você o leva para o café. E ali você disse isso, disse hoje, já tinha dito da outra vez lá na Ciranda, que foi o primeiro momento, digamos assim, de um jorro, né, de fala desse sujeito, né, dele poder, de fato, dizer alguma coisa, né? E que eu acho que depois você institui esse recurso, né, do café, não é isso? Eu fiquei... Ali, de fato, eu fiquei incomodado, né? Apesar de, na residência, já ter começado o meu diálogo com a psicanálise, enfim, há um tempo, eu, de fato, estava ali exercendo uma clínica médica, né? Assim, então, a princípio, eu me via nesse lugar. E penso que ele também, né? Ao falar do Dr. Felipe, tal, não sei o quê, enfim. Depois isso vai mudando também, né? Tem horas durante... só depois, enfim. Mas, enfim, tentando terminar aqui. Mas, enfim, foi a partir desse incômodo de poder esperar ali em silêncio, todo mundo, sem nada para fazer, digamos assim, que me veio alguma coisa que, sei lá, eu percebi que ia demorar muito, o Y estava um pouco também, assim, meio inquieto. Tem uma coisa que é importante que eu não falei, que Y não sustenta muito tempo nos lugares. Talvez não sustente muitos lugares também, que acabou saindo. Isso acho que também me deu um certo receio de ele não conseguir esperar o término, né, da outra consulta. Mas será que o fato de você estar junto com ele, sem a mesa, né, separando ele de você, talvez assim, a gente poderia dizer que ele encontrou ali algum elemento que permitiu a ele, né, a partir da sala, onde você estava sentado junto com ele, ele pôde perceber ali alguma coisa que quebrou, na verdade, o gelo entre você e ele? Pode ser. Nunca tinha pensado nisso. Eu queria te perguntar assim, quais os efeitos, né? Porque ali alguma coisa inesperada se deu, você foi surpreendido também por uma situação que você não estava esperando, né? E, ao mesmo tempo, você encontra uma solução que, na verdade, abre a porta que estava fechada. A verdade é essa, né? Eu queria saber dos efeitos disso sobre você, né? Como você diz que você estava ali como psiquiatra, mas alguma coisa do analista ali se produziu, a despeito de você não querer, voltando para a questão que a Teresa estava colocando,
Ali não estava colocado o desejo de ser analista. Alguma coisa ali se produziu, e produziu, eu diria, talvez, uma escuta analítica. O que eu posso dizer sobre isso encontro veio... com o real, porque é uma cena Bechtiana, esperando Godot. Esperando Godot é ótimo. O que eu posso dizer é que, de fato, ali... Sartreana, Tereza. Já podia ser o desejo, enfim, penso que era o desejo do analista, mas, de fato, havia um desejo de escutá-lo. É isso. Isso, de fato, teve. Eu, de alguma forma, agi de maneira para que eu pudesse continuar escutando Y, pensando aqui. E aí, com a minha neurose, enfim, eu tentei, de alguma forma, também dialogando aí com algo que também foi prazeroso para mim. Vamos tomar um café, eu adoro tomar um café. Então, assim, na espera, um cafezinho não faz mal. Enfim, então, assim... enfim, talvez... E me dando conta disso também, né? Conversando com a Cláudia depois, eu fiquei pensando, né? Esse encontro de Alcebiades com Sócrates se dá no banquete, né? Esse encontro se dá no bistrô. Envolve, de alguma forma, o ato de comer, que não é, sem também, um ato de gozo, penso, tá? De desejo, gozo, talvez, isso já elaborando hoje, assim mesmo. Enfim, cada vez mais que fala sobre isso, eu acabo elaborando um pouquinho mais. Mas, enfim, eu só me dei conta disso depois, assim, de que, de fato, nessa atmosfera, precisa, de alguma forma, incluir também, se a gente pensa no real que já está incluso por estrutura, não tem como o gozo ficar fora, de alguma maneira, também. E eu penso que isso serve na transferência, eu penso isso para a relação de transferência. Como manejar isso analiticamente, enfim, aí eu acho que aí talvez o estudo, a extensão, a extensão, a supervisão, enfim. E alguma coisa da função do secretário ali se impôs. Né? Algo se impôs. Isso é importante porque eu vou escutar sobre a psicose na residência, já escutando, mesmo não sendo um lugar formalmente um lugar de transmissão de psicanálise, já se escutava muito esse eu chamo, é um jargão, né? Ser o secretário do louco. Então, isso também sempre norteou esse meu desejo de escutar o louco. Então, assim, fui meio concreto ali mesmo, de escrever o que ele dizia, talvez foi isso, enfim, mas Lacan já advertiu disso. Felipe, no banquete, a discussão antes sobre falar do amor, né? É sobre o quanto eles vão se embriagar, né? Tem a ver com a bebida. E aí, depois eles discursam sobre o amor e entra Alcebiades completamente embriagado, que na minha interpretação é de amor, né? Mas Sócrates está ali firme e forte. Me parece que não está nem um pouco bêbado, né? O Foucault traz isso, assim, né? Dessa atmosfera. Você fala do amor, o Foucault traz que ele especula, né? Que Alcebiades estava em um momento da vida dele em que ele saiu, terminou ali a sua juventude, tinha passado pela pederastia, né? Dessa forma que os gregos transmitiam algo através do corpo e através do amor, né? A pederastia significa amar uma criança, né? Enfim, e aí ou adolescente nesse caso. Então ele estava saindo disso, ele estava saindo dessa fase em que esses transmissores, digamos assim, de algum conhecimento, de alguma educação, voltavam seus olhos para outros. Eu falo de passantes, né? Enfim, e ele não sabia o que fazer com isso, com esse recurso todo, porque ele tinha dinheiro, tinha tido educação, e o que fazer com isso? Era belo demais e tinha as insígnias do poder.
Então, ele buscava ali nessa cena um olhar reconhecendo, não é? Eu acho que Todos um olhar esses que atributos. dissesse quem ele era de fato. E ao ser Para além dos querendo atributos que ele usar tinha. tudo isso para algo político, né? Para Aham. de exercer um poder político. O Sócrates, inclusive, o questiona, né? Trazendo até uma educação superior em vários aspectos dos seus oponentes, né? Ele fala da educação espartana, da educação dos persas, que era uma ultralógica. Então, de que ele precisaria da tecne, né? Ele precisa a tecne, que eu faço uma associação à praxis. É algo que dá experiência que uma relação de transferência possibilita. Eu penso, enfim, é um pouco isso também. Vamos lá, Natália. Natália. Your turn. Natália. Vamos lá. Gente, esse trabalho é um trabalho que surgiu a partir de um cartel que eu faço. O nome do cartel é Estudos sobre o Passe. Esse cartel ele surgiu a partir do chamado da Secretaria do Passe para que os membros estudassem sobre o passe, porque a gente ouviria ali, após, sei lá, acho que uns 2 meses depois, o último passe que teve na nossa escola. Estão me ouvindo, Tão, né? Agora sim, sim. Tá. Então, esse meu trabalho surgiu daí, né? Desse cartel. Eu gostaria de ler o trabalho. Ele está pequenininho, tem 4 folhas só. Eu acho importante ler porque, assim, ficaram muitas questões para mim ainda. A impressão que eu tenho é como se eu não tivesse conseguido ainda resolver o que tem aqui nesse trabalho. Mais ou menos isso. E o significante que eu destaco é a dissolução, né? Então, ficou para mim, depois que eu apresentei o trabalho na Ciranda, o dizer a solução. É necessário dizer a solução. Isso que restou para mim. E é muito curioso, porque no espaço de cartéis da Ana Luísa, eu com outro cartel, que é um cartel que fala sobre cartéis, né? A Tereza Meloni e a Nayara, que estão aqui, fazem parte desse cartel também. A gente apresentou um trabalho há pouco tempo, que depois que eu escrevi esse trabalho, eu me dei conta que eu falei da mesma coisa nesse trabalho anterior. E aí eu fiquei assim, gente, eu estou falando da mesma coisa. Então, isso ficou como uma questão para mim, né? Porque nesse trabalho, eu até falei sobre a Penélope, não sei quem estava e que escutou, mas que a Penélope de Ulisses, né? Ela passou 20 anos ali tecendo e destecendo, né? Para disfarçar seus pretendentes. Então, eu trouxe essa metáfora para falar que o cartel ele tinha a ver com esse trabalho de separação, né? De dissolver e de recomeçar. E eu me vi, de alguma maneira, colocando isso também aqui nesse trabalho. Aí eu vou ler para vocês, então. Vamos lá. Pedi para o Alexandre enviar, inclusive. Mais um trabalho de cartel. Em cada nome, uma letra. Há um problema da escola. Abre aspas, né? A carta de dissolução do Lacan. Há um problema da escola. Não é um enigma. Eu me oriento para isso e já não é sem tempo. Esse problema demonstra-se tal por ter uma solução. Trata-se da dissolução. Que basta que um vá embora para que todos fiquem livres, em meu nó borromiano, verdadeiro a respeito de todos. É preciso que seja eu mesmo em minha escola. Resolvo-me a isso pelo fato de que ela funcionaria
se eu não me colocasse de través na contramão daquilo pela qual afundei. Por um trabalho, como disse, que no campo aberto por Freud, restaure a cega cortante de sua verdade, que reconduza a praxe original que ele institui sob o nome de psicanálise ao dever que lhe compete em nosso mundo, que por uma crítica assídua denuncie os desvios e concessões que amortecem seu progresso, degradando seu emprego. Objetivo que mantenho. É por isso que dissolvo. E aí, um pouquinho mais à frente dessa carta de dissolução, ele diz assim: em outras palavras, eu persevero. Começo pela carta de dissolução não à toa. Dissolução da Escola Freudiana de Paris, Escola de Lacan. Consequência da constatação do fracasso de seu ensino e da impossibilidade de transmitir a psicanálise, ou ato analítico que liquida a escola para não haver mais nada que possa sustentar o mestre? Ato ou efeito de dissolver-se, decomposição, separação, ruptura legal de um contrato, distrato, dispersão de um soluto em um solvente, portanto, solução, solidão, queda absoluta e radical do sujeito suposto saber e remanejamento da transferência em trabalho. Por ora, é essa leitura que faço da carta. Mensagem que devemos estar prontos para ler quando lá no dito início supomos que alguém ou algo possa amparar a solidão que é própria da expressão da singularidade de cada sujeito. Assim também é na formação do analista. No momento em que dissolve a Escola Freudiana de Paris, Lacan funda de imediato a causa freudiana, enfatizando o cartel como órgão de base da formação do analista. Junto à carta de dissolução, elegi mais 3 outras intervenções de Lacan para pensarmos o dispositivo do cartel e sua insistência nessa modalidade de laço ao longo de seu ensino. São eles: ato de fundação, de 64, encerramento das jornadas de estudos de cartéis da Escola Freudiana, de 76, e Decology, dos anos 80. Eram textos que eu não conhecia, porque eles não estão nos escritos, né? O cartel é um pequeno grupo que faz parte da permanente formação do analista. Dispositivo que participa integralmente da trama, que envolve todo o percurso daqueles que se propõem a estar só, mas juntos a outros no intuito de tentar fazer escola, de estar no campo inaugurado por Freud a partir de uma possível transferência de trabalho. O exercício de fazer cartel faz o sujeito experimentar de frente o desafio de um laço social que permite a articulação dos registros real, simbólico e imaginário, trabalhando de forma a se ocupar com o furo do saber. Nessa empreitada, os participantes escolhem um tema. Muitas vezes, se não todas, se escolhem a partir do amor, mas contando com que o texto os convoque ao trabalho. O cartel Estudos sobre o Passe, do qual faço parte, vem trabalhando questões acerca do final de análise e das nominações de AME e de AE. A partir da experiência com esse cartel, não sem o modo como nós inodamos e nos articulamos, cada uma podendo se questionar a partir do ponto que se encontra na prática e na teoria, me surgiu a seguinte pergunta: por que precisamos nomear o mais um, já que essa é uma função que se pretende circular entre os participantes? O que fazemos quando nomeamos? Para avançar nesse questionamento, se faz imprescindível falar do mais um como provocador da possibilidade de um laço diferenciado. Fazendo alusão a Mário de Quintana, talvez o mais um seja uma espécie de fita dando voltas. Se enrosca, mas não se embola. Se vira, revira e circula, mas não sufoca. Uma figura provocadora de desejo voltado à causa, fazendo aliança entre a psicanálise em intenção e a psicanálise em extensão. Cabe ao mais um a tarefa de velar pelos efeitos internos da empreitada e de provocar nela a elaboração. Está no Decology. Elaboração provocada, cuja dobradiça
perpassa pelos efeitos da passagem do amor de transferência para a transferência de trabalho. De um amor que leva em conta o saber e que é sempre não todo. Assim também experimentamos no percurso de análise. O fato é que, quando se trata do encontro em grupo, o cartel ele vem oferecer um formato distinto, oposto ao que é colocado por Freud em Psicologia das Massas, onde o comportamento da massa se caracteriza pela alienação dos sujeitos, propulsora de identificações com o integrante do grupo e com a figura do líder. Massa que introjeta e age como unidade que segue o líder. Este que, vivenciado como uma figura paterna idealizada, toma o lugar do ideal do eu e do superego, não havendo possibilidade de prescindir o pai. Se na Psicologia das Massas o sujeito está atrelado a identificações, no cartel, grupo que tem por objetivo o trabalho com poucos integrantes, o sujeito está pela via do nome. Podemos dizer que há identificações no cartel, mas, diferente da massa, há a inscrição de cada nome que assume o compromisso de estar ali, experimentando um funcionamento diferente no encontro com outros. Mesmo que se eleja mais um, todos os componentes estão, em certa medida, como um a mais, ou, se quiserem chamar, como mais um. É uma proposta que traz à tona a singularidade de cada um. O nome surge como advento da linguagem na pré-história. Quando o homem se vê capaz de dominar e transformar a natureza, percebe que pode nomear e, dessa forma, se comunicar, lançando as bases para o desenvolvimento das sociedades. Há, portanto, a partir do nome, uma possível amarração que pode fazer operar as três suposições: real, simbólico e imaginário. Uma aposta é feita para que um sujeito entre no campo social pela via do nome. Marcas que fazem dele um e o particularizam a partir do que foi o desejo do outro. Esse é o nome no que diz respeito ao simbólico. Na sua vertente real, o nome é puro enigma. Nem o sujeito, nem aquele que nomeou, tem a noção do real que está em jogo. Afinal, abre aspas, o real é estritamente o que não tem sentido. Jornadas de 76. Na vertente imaginária, talvez o nome diga mais daquele que nomeou do que daquele que foi nomeado. Até porque, quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. E tudo bem. É preciso ao menos 3 mais 1 para que um furo se constitua. Um furo turbilhonante que se atravessa quando se lança palavras, quando se toma a palavra. Daí surge uma voz, um nome. Lacan diz acreditar mais no funcionamento do que nas pessoas. Isso quer dizer que o funcionamento do cartel, ou seja, colocar em funcionamento o modo de articular o real, o simbólico e o imaginário, pode trazer uma forma diferente de relação e de trabalho. Pensar o funcionamento é também pensar na nomeação do mais um. Uma função que está ali desde sempre e que é estrutural, mas que parece se tornar operante quando fazemos ela existir a partir do ato de nomear. Abre aspas. Falar do inconsciente como daquilo que não existia antes de Freud não é uma maneira tão má de se expressar por uma boa razão. É que, afinal, uma coisa só existe, só começa a operar a partir do momento em que ela é realmente nomeada por alguém. Jornadas de 76. Turbilhão. Quando nomeamos, estamos, portanto, apostando que um giro se dará, fazendo o discurso da psicanálise vigorar. O princípio de dissolução aponta não para uma ruptura, mas para um funcionamento giratório dos discos que inclui separação. Para isso, a lógica da permuta. O real da formação, o encontro e o desencontro, muitas vezes desbaratinado entre os pares, assim como o precioso estudo teórico, fazem parte desse exercício que traz à cena
a cega cortante, que tem como nome o inconsciente descoberto por Freud. Desse princípio, devemos carregar conosco que não há possibilidade de operar sem as 3 suposições, e com ela nos darmos conta que esse percurso que leva em consideração a causa só é possível pela via desse um a mais. Para isso, é imprescindível dizer, porque basta um dizer, inominável no fim das contas, porque é preciso mais um giro, mais um quarto de volta. É isso. Muito bom. Helena? Obrigada. Helena? Oi, Nazar. Eu só queria que você falasse um pouco mais sobre o AME como desejo da escola. Ah, isso aí é longo. Você falou isso lá. Eu falo, mas não... Ah, dá uma encurtada. É. Porque, assim, eu Não nunca dá. tinha ouvido isso dessa Não, maneira, isso, né? isso é Lacan, isso é Lacan. Lacan, ele, as duas Exatamente. nominações, elas existem para haver um conflito. O desejo da instituição, que é o ME, e o desejo daquele Do que pede o analista. passe, que dá E o do desejo do analista, analista. que dá o testemunho. Depois vamos trabalhar isso, estudar a questão do AME. Eu acho Mas bom, vamos acho colocar bem legal. em questão aí Vamos falar a questão do mais um. Então vamos lá. Fala aí. Vamos. Porque o Vamos lá. mais um, ele é uma função muito importante na escola, né? Porque, de alguma maneira, tem essa lógica da permuta. Isso, para mim, tem ficado muito claro, assim. Quando a gente começa um cartel, a gente já sabe que a gente vai ter que se separar, né? Daqueles pares ali ao final. E eu acho que isso é um exercício de castração mesmo para nós analistas, sabe? Então, isso fica muito claro para mim, assim, com o tempo aí que eu faço o cartel, né? Da importância disso. E o mais um, ele é quem, de alguma maneira, vai enunciar essa separação, né? Em algum momento ele vai falar assim, olha só, gente, acabou. E a gente sabe o quanto isso é doído nos cartéis, né? Muitas vezes a coisa vai se prolongando, ninguém quer se separar, né? Afinal. Bonito isso que você está falando, e eu acho que isso funciona nos cartéis e nas escolas. Sim. Sim. E aí uma outra questão que ficou para mim desse trabalho, além dessa, que o mais um é quem vai lá e diz que acabou, né? É quem faz o corte. Que faz o Porque corte. a função do mais um é de corte. Isso. Corte no sentido, corte na consistência imaginária, né? Sim, mas eu estou falando para além disso, Tereza. É quem, de alguma maneira, anuncia de que, de fato, chegou ao fim, né? Mas E aí isso... tá, eu acho não é o mais um instituído que decide isso. É o mais um que surge em alguém do cartel. Isso aí, né? sem o dúvida. Encerramento, porque às vezes a gente pensa assim, o cartel pode ir até 2 anos, então vamos ficar até os 2 anos. Não é isso. Às vezes se esgota, né, dentro do cartel a razão pela qual, em torno de um determinado tema, aquelas pessoas ali se reuniram, se esgota. Não cabe aqui dizer por quê. E esse esgotamento pode ser bem antes dos tais dos 2 anos. Pode ser bem antes. Às vezes sem dúvida que eu acho que não é alguém que está ali que foi nomeado como mais um. Desculpa, Tereza. Como é que é, Natália? No nosso Natália, nesse cartel que você se referiu, onde está a Nayara e eu, na própria formação do cartel há uma dissolução às vezes, e essa dissolução não é decidida por alguém mais um, e sim por uma função mais um. Sim. Que circula, né, entre os Agora, acho importante, Natália, acho importante essa fala que você disse que o Lacan
de certa forma, valoriza mais a instituição do que a pessoa. Eu quero acreditar que é uma questão que ele estava padecendo. Quer dizer, Mas no funcionamento, né? Do que nas pessoas. Então, exatamente, quer dizer, valorizando a instituição, o funcionamento de uma instituição. Quero imaginar que era uma instituição que funcione a partir de 1 grau, que funcione a partir da colocação da falta, né? Tem essa diferença também. Seria o mais um alguém que uma função para quebrar o hábito que um cartel pode criar? Um hábito. Sem dúvida. Acho que sim, Felipe. Sem dúvida. E assim, eu acho interessante pensar, né? Por que eu estou trazendo também a questão do nome? Porque se faz necessário colocar essa função em alguém, mas para que ela funcione e gire, né? Mas não é à toa que a gente vai lá no livro e bota o nome de cada um. A gente bota o nome de cada um. Sim, né? Sim. E isso, assim, esse trabalho se articulou para mim tanto para pensar essa questão do mais um, como até a questão do final de análise, né? Que o sujeito, de alguma forma, ele precisa dizer uma solução. É isso, um final de análise? E aí eu vou tentar articular com uma coisa que eu pensei hoje. O Lacan, em algum momento, ele fala de um matemático que, quando ele consegue a solução do problema, ele grita, eureka! Ele inventa uma palavra, né? Então, de alguma maneira, isso se articula também, né? Com o momento de separação, com ter que dizer sobre isso. E você está falando um negócio bem interessante. Eu articulei isso com mais um, não sei como, sabe? Do cartel. Natália, olha só, você está falando um negócio interessante a propósito da questão da separação, porque todo mundo sofre exatamente disso, a dificuldade em se separar, em se ver castrado. Porque desde a constituição subjetiva, né, com a substituição do desejo do outro, que seja desejo da mãe, pelo significante nome do pai, o sujeito se vê às voltas com essa perda da coisa que, a rigor, ele nunca teve. Né? A existência. Exatamente. E é daí que vai surgir o objetuar. Então, é interessante a gente pensar essa questão do mais um, o mais um como sendo, né, a própria significação que é dada ao sujeito. Como produção da metáfora paterna, como produto, que você tem a significação o quê? Significação fálica. Né? Sim. Então, o mais um, ele é, ao mesmo tempo, o vetor do corte e aquele que produz, né, enquanto função, produz significação fálica, porque o que você diz é sempre, né, orientado pelo significante falo, né? É de uma posição de falicidade. Só que, ao fim, é preciso um corte. Então, eu estou pensando nessa função do mais um. Eu queria destacar o que o Felipe falou da questão do hábito, né, de quebrar o hábito. Te remeter ao Seminário 20, ele diz, o hábito faz o monge. Vai lá. O hábito faz o monge, é ótimo. É só tirar o hábito. Jesus já tanto o hábito que ele se faz monge a partir do hábito, e não porque isso ele é. Isso é do Lacan, hein? Eu não estou falando... É do Lacan. O hábito faz o monge. Lá no 20. Você me fez pensar uma coisa até que eu coloquei no trabalho mesmo, que essa questão do mais um, ela é estrutural. Sim. Ela está na estrutura, mas é preciso dizer. Quadripartida. Mas ela está, mas ela não cessa de ser recalcada, porque essa pulsão de morte que vai introduzir a iância, né? Agora, e é bacana, tem um congresso que Lacan realiza em 75 só sobre o mais um, que tem centenas de analistas.
centenas de psicanalistas que trabalham essa função. Tamanho é importante. E também nós devíamos começar a pesquisar mais a questão da permuta. Sim. A permutação. A permuta e a questão do grados, porque eu escutei hoje aqui 2 vezes falar de grados. A gente fala de grados, mas tem que estudar mais. E o único lugar é a Anita Hardy, o livro ela é ótima. As Formações. É verdade. Agora, isso que você está falando, Natália, aqui na revista Dizer, talvez 14, que tem a situação da psicanálise na França, o Philippe Julian, que vai trabalhar também a questão do saber é verdade. Na última parte, página 44, ele vai dizer a precariedade da instituição. Ele diz assim: se existe análise, se existe realmente análise, então essa operação contínua de fundação da doutrina e da instituição, aqui tem por cada uma, né, geração nova, determina uma alternância de renovação e declínio. Freud pensava, aí vem aspas, que uma profilaxia do grupo poderia implicar uma dissolução periódica. Ponto e vírgula. Igualmente, Lacan dizia: um psicanalista deve sempre poder escolher entre a psicanálise e os psicanalistas. Isso é da proposição. Com efeito, por 3 vezes... Hein? Acho que é dizer 14 ou 15, situação da psicanálise na França, ou 14 ou 15. Aí ele vai dizer assim: com efeito, por 3 vezes o próprio Lacan escolheu a psicanálise contra os psicanalistas, com novos psicanalistas em 1953, 63 e 80. E a 11 de março de 80, ele se dirigia a outros que não àqueles e aquelas cuja escola dissolvera. E aí vai. É interessante porque ele vai trabalhar aí a questão da psicanálise leiga e dizendo que quando num grupo analítico há análise, de 9 a 11 anos, uma média de 10, há uma dissolução e fundação de novos grupos analíticos. É o que se processou quando Lacan dissolve, né? Dezenas de grupos analíticos se constituíram na França. E eu quero imaginar, Nathan, que os psicanalistas passarão, a psicanálise não. Né? De certa forma. Se bem que a psicanálise, sem o passador, sem o psicanalista, ela é morta. Por isso que ele vai dizer: a religião triunfará, a psicanálise sobreviverá ou não. Depende do passador, o passador da psicanálise, aí, que é o psicanalista. Você está falando um negócio bem bacana, porque eu me lembro de uma passagem do Alain Didier-Vaio, não sei onde, e que ele vai dizer que o Lacan toma a decisão de dissolver a escola quando ele vê os seus analisandos, né, os seus discípulos, repetindo, só falando blá, blá, blá teórico, e sem trazer a experiência de cada um, o vivo da experiência. E então, ali ele diz, aqui estão me, como é que se diz? Não era mumificando, é uma palavra que, como se estivessem colocando ele no lugar do mestre idealizado, né? E morto. Uma teoria morta. É interessante estudar o último capítulo da Elizabeth Roudinesco, daqueles 2 grandes livros sobre a história da psicanálise na França, em que é lindo estudar a última parte, que vai mostrando os vários pontos da crise da escola freudiana e do apodrecimento do diretório, que vão surgindo artigos, textos, as questões do Miller e do Melman, a questão da análise do Miller com o Melman, e o Melman que
queria ocupar o lugar da direção e o Miller rompe a análise com o Melman, e é lindo, lindo, lindo. É triste. Fala do suicídio, não é? de uma pessoa importante, porque houve uma falha no funcionamento e na resposta do dispositivo do passe, e aí há um suicídio. É interessante. Tem que ler a história. A história não pode faltar. Tem que ler. Que livro é esse? A história do movimento psicanalista. São 2 volumes. O segundo parece que está esgotado, mas tem na escola. A última parte da dissolução. O último capítulo. Não é muito longo, não, mas vale a pena. A baixaria, as crises. Parece uma novela, né? Eu lembro que quando eu lia... Igual a nossa. No Freud, né? A história do movimento psicanalítico no Freud. Eu e a Carol, a gente se ligava para falar, você viu o que aconteceu? Você viu Jung? Você viu Freud? A gente indignada, parecia que a gente estava vivendo aquilo ali, uma novela, né? Aquele filme do Jung assim, com aquela... Aquele filme do Jung com aquela analisanda, que ele não assumiu a relação amorosa, né? E ela se torna uma grande psicanalista. Ele era apaixonado por ela. Pensar, porque quando a gente fala nessas separações, né, entre os analistas, a gente sempre pensa, pelo menos eu, né, numa coisa ruim, desastrosa. Nossa, sabe? Pessoas que saíram. Mas, ao mesmo tempo, isso vai para o mundo, parece, né? E aí surgem outros lugares e outras instituições. Primeira coisa que ouvindo vocês que eu pensei nisso. Em Brasília... Que, de alguma forma, isso que parece ser tão doído e ruim, mas isso... Não, mas para a psicanálise é ótimo. Pois é. Eu busquei uma última análise lá em Buenos Aires em função disso. Fiquei 7 anos trabalhando isso. Hoje, sinto alguma coisa, mas é um problema. Agora, Brasília, é interessante que a maioria dos grupos que foram se constituindo, né, são pessoas que saíram, né, as dissensões da escola lacaniana. É um problema. Vamos encerrar? Bye. Foi ótimo. Ótimo. Obrigada, beijo. Obrigada. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Muito bom, sim. Tchau, gente. Beijo. Muito bom. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, Rosângela.